Olá, participantes do curso de Formação em Cultura do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Jackson Raimundo, sou mestre em Letras, com especialização também na área de Administração Pública, e me sinto muito feliz de estar participando com vocês desse curso, que é um curso que vem em muita boa hora. A gente vê hoje no Brasil, tanto no âmbito da política pública, quanto no âmbito da disputa de valores na sociedade, ataques avassaladores à cultura. Então, a cultura, desde uma manipulação sobre o que é arte, sobre o que é cultura, até mesmo também ao desmonte das políticas nos mais diferentes âmbitos, né? Nós temos experimentado nesses últimos anos, principalmente após o golpe de 2016, então uma onda conservadora e uma onda também de negação das políticas culturais. E esse curso, então, ele tem vários módulos, diferentes temas, e o tema que colocaram aqui para conversar com vocês é o tema da cultura popular. Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é de onde eu venho, eu tenho trabalhado já há alguns anos com a questão do samba-enredo, com a questão do carnaval, a partir da poética do samba-enredo no âmbito dos estudos de literatura. E com isso também, né, tenho tido uma militância já de muitos anos, antes mesmo, inclusive, de estar na universidade, na cultura e, em especial, também nas manifestações populares da cultura. Então, me sinto feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês sobre esse tema, que, primeiramente, é bom que se diga que não existe um conceito único de cultura popular. Quando a gente fala de cultura em si, tem que se considerar tanto a dimensão estética da cultura, quanto a dimensão também cidadã, a dimensão também que envolve uma noção mais antropológica da cultura, assim como também a questão econômica, né, que envolve a produção cultural nos seus mais diferentes lugares. E na cultura popular, também, do mesmo modo que se tem divergências em relação ao que é a cultura, também se tem divergências sobre o que é a cultura popular. Em linhas gerais, é bom que a gente coloque algumas concepções que por vezes situam a cultura popular mais no âmbito do folclore, daquelas tradições arraigadas num passado idílico, numa era de ouro, né? Algo que já aconteceu e que ficou perpetuado no tempo, ou seja, então mais voltado a uma noção passadista folclórica. Por vezes também a noção de cultura popular está ligada à ideia da cultura de massa, mais voltada então à produção, à massificação que se dá por meio da indústria cultural mesmo. Muitas vezes também se vê a cultura popular, né, em contraste com a questão da cultura dominante. Então, a cultura do trabalhador de um lado, a cultura dominante, a cultura de elite do outro. São algumas ideias gerais que se tem sobre cultura popular. Esmiuçando elas, eu quero pegar aqui algumas definições que o Raymond Williams coloca na obra dele, no levantamento sobre o que é popular, né, para falar também sobre o que é cultura popular. Um aspecto recorrente na bibliografia é falar da cultura popular e do popular como aquilo que é bastante apreciado por muitas pessoas. Esse é um aspecto. O segundo aspecto considera, a partir do contraste com o que seria a alta cultura, como aquelas que são as obras tidas como inferiores. Um aspecto, né, que a gente pode considerar bastante elitista, né, esse contraste, que trata o popular como inferior. Um terceiro aspecto em relação a esse levantamento, né, que o Williams fez, vê como o trabalho que deliberadamente visa ser bem acolhido pelas pessoas, que está ligado sim à ideia da cultura de massa, mas está ligado também a uma ação deliberada de massificação daquilo que seria o gosto da pessoa, das pessoas, dos indivíduos. E um quarto aspecto, que é aquele mais ligado à ideia do folclore, à ideia das tradições, é a cultura feita pelas pessoas para as pessoas, onde o produtor e o receptor estão do mesmo lado, né, são o mesmo agente. Então, são quatro noções bem gerais que são levantadas na bibliografia, e esmiuçando elas, eu acho que é importante que se veja alguns trabalhos mais recentes. Eu cito aqui esse daqui, Teoria Cultural e Cultura Popular, do John Story, onde ele faz também uma análise bibliográfica sobre as diferentes perspectivas teóricas a respeito da cultura popular.
essa aula é uma aula sucinta, então também não vou me aprofundar demais nessas diferentes concepções, mas acho que sumariamente importante, né, que sejam aqui consideradas, né, por conta da relevância desse tema e da análise também teórica sobre o tema. O primeiro critério que o Story coloca quando se vê a cultura popular pelo critério quantitativo, né, daquilo que é de larga utilização, larga expressão das pessoas, mas essa noção é insuficiente, né, porque muitas vezes tem manifestações minoritárias ou residuais que também são extremamente relevantes quando se pensa na questão do simbolismo, né, na importância, na relevância simbólica, e que só o critério quantitativo não dá conta disso. O segundo aspecto que é colocado é também aquilo que eu falei antes, uma contradição entre o que é cultura popular e o que é a alta cultura, entre aspas, né? E isso está muito ligado a duas questões. A primeira é uma distinção de classe. Muitas vezes o que é considerado alta cultura parte de uma visão elitizada sobre o que é cultura. E a outra questão é a questão do gosto, né? Então as pessoas, quando definem o que é alta cultura, muitas vezes partem do seu gosto pessoal, né, e dos valores que acabam também carregando e expressando ao longo da vida. E muitas vezes também o que era considerado baixa cultura no momento histórico, e o autor cita o Shakespeare, né, ou cultura de massa num determinado momento, de repente, ao longo da história, séculos depois, né, passa a ser considerado alta cultura. Então, o próprio conceito do que é baixa cultura, do que é arte, e do que é alta cultura, do que é arte mais elevada, isso acaba sendo transformado ao longo do tempo. E tendo também em consideração isso que eu coloquei antes, que é a questão também da perspectiva dominante das elites e das distinções de classe social. O terceiro aspecto, que também se relaciona com esse segundo, é a questão da cultura de massa, né? E que parte muitas vezes também de uma visão de que existe culturas autênticas e ao mesmo tempo, né, por tabela, uma inautenticidade de certas culturas. E nessa perspectiva da cultura de massa também, muitas vezes tem autores também que veem uma visão benéfica, uma visão positiva do que seria a cultura de massa, como o Richard Maltby, que diz o seguinte, que se o crime da cultura popular foi ter pegado os nossos sonhos, reembalando-os e os revendendo para nós, também uma conquista sua foi nos ter oferecido mais sonhos e mais variados do que jamais poderíamos ter conseguido de outras formas. Então, a ideia da cultura de massa, por vezes, é criticada por uma falta de autenticidade por alguns autores e em outros momentos, né, outros autores veem essa questão também como algo que tem benefícios, né, quando pega aquilo que eram os sonhos e transforma, né, em outros sonhos, em outras perspectivas. E também o autor aqui coloca, né, que o estruturalismo vê a cultura popular como uma máquina ideológica que, de modo mais ou menos fácil, reproduz as estruturas prevalecentes de poder. Isso também é uma perspectiva da cultura de massa. Um quarto aspecto, vê a cultura popular como aquela que se origina do povo. E aí se tem aquilo que está mais próximo, né, do que é considerado o folclore. Então, tem dois problemas que são levantados pela crítica. A primeira coisa, o que é o povo? É uma pergunta que constantemente é colocada. O que é o povo? E o segundo aspecto aí é que também se escamoteia a natureza comercial das manifestações de cultura popular quando se vê apenas por esse aspecto mais do folclore. O quinto aspecto está ligado ao conceito de cultura popular a partir da teoria da hegemonia do Gramsci, né, onde a cultura popular não é a cultura imposta dos teóricos, a cultura de massa, nem aquela cultura antagonista que emerge espontaneamente, vinda de baixo, vinda do que seria o povo. E sim, a cultura popular é um terreno de trocas e de negociação entre as duas, um terreno marcado por resistência e ao mesmo tempo por incorporação. E ao mesmo tempo também a cultura popular, pela perspectiva da teoria da hegemonia do Gramsci, facilita também o
uma explicação, um olhar da cultura em relação a outros temas, né? A questão da etnia, de raça, gênero, de geração, enfim, de uma série de temas. E também, por esse viés, alguns autores veem as teorias da cultura popular como teorias que falam sobre a constituição, sobre a formação do povo. Então, esse é outro elemento importante. E, por fim, o sexto aspecto recorrente nas teorias sobre a cultura popular tem a ver com algo que é mais recente, nas últimas décadas, que é em relação ao pós-modernismo, né, que a partir de uma inclusão de novos cânones, ou da derrubada dos cânones, trabalha na perspectiva de que não existe mais diferenças entre o que é alta cultura e o que é cultura popular. E aí uns paradoxos, né, algumas problematizações que são levantadas pelo John Stowell, primeiro, né, uma questão que ele coloca que se por um lado se tem o fim de um elitismo que se constrói com base em distinções arbitrárias de cultura, por outro lado, acaba se tendo uma vitória do comércio sobre a cultura, porque a partir do momento que não se tem mais uma diferenciação, também se tem uma facilitação da total mercantilização, né, e da queda também daquilo que é simbólico dos povos, ou simbólico mesmo dos indivíduos em toda a sua diversidade. Tem uma publicação que constantemente é recorrida em relação a diversos temas, uma coleção Primeiros Passos, e que tem no livro O que é Cultura Popular, do Antônio Augusto Arantes, também diversos conceitos importantes. Isso eu coloquei na bibliografia, também para que vocês possam consultar no curso, né? E nessa bibliografia também algumas noções são importantes, eu não vou repetir aquilo que eu já coloquei anteriormente, né? Mas uma questão que ele coloca, que eu quero citar aqui, é quando se tem a visão da cultura popular como rudimentar, né? E ao mesmo tempo, quando ela é vista como simplório, como rudimentar, como aquilo ligado mais à dureza das tradições, é ali também que ela é vista como símbolo nacional, que a cultura popular é vista como símbolo nacional. Então, ele coloca diversas concepções de cultura, mas essa eu quero destacar, ressaltar, porque ela é importante quando a gente pensa no Brasil, né? O Brasil, um país que representa, que é o quinto país maior do mundo em território, quinta maior população, que tem uma das maiores economias do mundo, né, que já foi maior na época dos nossos governos Lula e Dilma, mas que ainda segue sendo uma das maiores economias, né, e que é o país que responde por mais de 80% dos falantes de língua portuguesa no mundo. Então eu coloco isso para dizer que as peculiaridades que formam o Brasil são importantes para a gente considerar também o que é uma cultura popular brasileira. Diversos autores ao longo da história do país, especialmente nos 2 últimos séculos, né, desde a independência, né, até todo o período republicano e o período da redemocratização, muitos autores se destacaram, se dedicaram a pesquisar sobre o que forma uma brasilidade, sobre o que forma uma cultura popular brasileira. E eu quero também, como esse é um curso que é oferecido pelo Partido dos Trabalhadores, aqui sublinhar o papel que tiveram alguns dos fundadores do PT, alguns dos intelectuais que estavam lá no Colégio Sion em 80, na fundação do partido, que estavam nos primeiros momentos, alguns inclusive exercendo cargos públicos, né, como entre esses intelectuais tem que ser destacado Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Freire. O Florestan teve mandato na Câmara dos Deputados também, fundador do Núcleo de Educação e Cultura da Câmara, do PT na Câmara. E então foram intelectuais que se dedicaram muito a pesquisar o Brasil, as peculiaridades do Brasil, do povo brasileiro e as peculiaridades do que seria a cultura popular brasileira. E é importante que se diga, né, que a diversidade é o que permeia o Brasil, permeia o povo brasileiro, e permeou também todo o acúmulo teórico e a crítica em relação
o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro e o que é a cultura popular brasileira. Entre os intelectuais que se dedicaram a pesquisar o Brasil e as peculiaridades da cultura brasileira, também tem se destacado o Alfredo Bozzi. Lá na sua Dialética da Colonização, de 92, ele colocou essa questão de uma cultura popular brasileira, né, que existe, por um lado, uma vertente romântico-nacionalista ou romântico-regionalista, ou ainda, ele chama de, numa terceira acepção, de romântico-populista, que torna por valores eternamente válidos os transmitidos pelo folclore, ignorando ou recusando as suas vinculações com a cultura de massa e a cultura erudita, e que identifica as expressões grupais com o mítico espírito do povo, ou mais ideologicamente com a nação. Isso ele fala em relação à cultura popular como um todo, mas ele, em relação a uma teoria da cultura brasileira, ele coloca que se um dia existir uma teoria da cultura brasileira, ela terá como matéria-prima o cotidiano físico, simbólico e imaginário dos homens que vivem no Brasil, e nele sondará teores e valores. E no caso da cultura popular, não há uma separação entre uma esfera puramente material da existência e uma esfera espiritual ou simbólica. Cultura popular implica modos de viver. E nessa questão da fusão entre o que é o modo de viver e o que é o modo de expressão, modo de expressar, que muitos se dedicaram também a pesquisar o que nos diferencia em relação a outros povos, né, na busca do que seria uma cultura popular peculiar. É importante que a gente veja também alguns, que tem um olhar também sobre aquilo que foge também da visão muitas vezes elitizada que se tem, e que ao mesmo tempo enxergue o uso por parte de quem está no poder em relação ao que é tornado símbolo nacional, né, e do mesmo modo do que é excluído como símbolo nacional. Ao longo do tempo, por vezes, certo tipo de padrão étnico, social era tido como padrão ideal de expressão de uma nacionalidade, né, e outros foram excluídos. Do mesmo modo, a gente viu, eu vou citar aqui como também tem um trabalho mais dedicado à questão do samba, né, no âmbito acadêmico, nos anos 30, quando o Brasil vivia a Era Vargas e o mundo vivia uma onda de nacionalismos, né, ali ainda no ambiente preliminar ao que se daria na Segunda Guerra Mundial, diversos países tiveram uma busca de símbolos nacionais, de símbolos pátrios, e entre eles o Brasil também, e o Brasil teve, a partir do samba e a partir da afirmação do que seriam os regionalismos, o samba como uma identidade nacional e uma série de outras expressões tidas como as regionais, o Brasil teve ali uma busca de tornar certos padrões como os padrões de cultura popular brasileira. E em ambos os casos, tanto no Brasil quanto nos demais, do nosso continente e de outras partes do mundo, tem dois fatores que contribuíram demais para que isso pudesse se espalhar e pudesse se fazer cristalizar, né, também para além dos limites nacionais. Uma questão foi o rádio, foi um veículo que massificou a cultura expressa a partir das grandes cidades, e o outro meio foi a indústria musical. Esses dois meios fizeram com que certos padrões de cultura popular acabassem se expressando de maneira mais forte a partir também de uma afirmação de projetos nacionais ligados a quem estava no comando político do país, da nação, né, que precisava ter essa afirmação também de símbolos pátrios, né, que buscava isso. E quero, né, nesse caminho que resta para o fim desta aula, citar também um trabalho que eu acho bem importante do Ricardo Azevedo, que trabalhou a partir do samba, que eu estou falando agora neste último momento da aula, trabalhou a partir disso que existem modelos na canção popular brasileira que lidam com valores bastante diferentes.
e valores morais, e a partir disso com valores estéticos também. Um é o que ele chama de modelo moderno, hegemônico, escolarizado, onde o símbolo principal é a tropicália, é o tropicalismo. Aqui na música tem diversas referências que seguem ainda hoje como os símbolos da música popular brasileira, e do outro lado o samba. E aí ele delimita o samba no âmbito do que seria um modelo de consciência popular, que aí eu faço uma extensão também para dizer que nesta contextualização muitas vezes também vale em relação ao sertanejo e a outros ritmos que não são esses tidos como o moderno, o hegemônico e o escolarizado, hegemônico no caso na academia, no pensamento intelectual e não tanto na indústria musical, né? E ele delimita então um modelo de consciência popular, né, que expressa valores morais como que seriam valores costumeiros no povo brasileiro, nas classes mais populares, como a valorização das hierarquias, o conhecimento construído não por meio de teorias, e sim pela experiência prática da vida, o uso do pensamento não diferenciado, que é o oposto ao pensamento analítico, um pensamento contextualizado no local, situado no local específico, muitas vezes também ligado ao âmbito familiar, a valorização da subjetividade, uma oposição então à objetividade, a valorização da religiosidade, dos aspectos transcendentais, a valorização de uma tradição, do conhecimento dos mais velhos, e, em vez da centralidade na cultura escrita, a cultura predominantemente oral. Então, esses são valores que Ricardo Azevedo traz no modelo de consciência popular como valores que seriam definidores de uma peculiaridade da cultura brasileira a partir de uma pesquisa que ele faz em relação ao samba, às canções do samba. Diversos outros trabalhos mais recentes também têm se dedicado a procurar inclusive atualizar o conhecimento sobre a formação do povo brasileiro e sobre a formação do que seria uma cultura popular brasileira. Eu cito esse aqui porque eu acho que também tem, além dessa questão da canção, tem aspectos que mostram como a questão mais subjetiva das individualidades e da dimensão antropológica da cultura, ela pode estar intrinsecamente ligada às manifestações simbólicas do povo, e como, quando se pensa em cultura popular, a partir de toda a diversidade de perspectivas teóricas que englobam essa noção, quando se pensa em cultura popular, também a gente tem que pensar nela como ligada a projetos que muitas vezes são comerciais ou são políticos, e também como expressão de disputas, de hegemonias, disputas de como a teoria gramsciana nos apresenta, de resistência e de incorporações também de valores, de noções e de expressões simbólicas. Encerro por aqui dizendo que há muito ainda que se pesquisar sobre o tema, que a noção de povo ela não está determinada, ela não é definida e não é consolidada, de que cultura é algo vivo, né? A gente não pode considerar como algo estático, parado no tempo, e ao mesmo tempo também considerar que a cultura ela diariamente se manifesta, e diariamente ela mais nos oferece perguntas do que respostas. Então, perguntar, refletir e também resistir e se dignar são coisas que a gente deve permanentemente fazer quando a gente pensa em cultura, ainda mais em tempos de ódio, em tempos de avanço do fascismo, em que estudar, refletir e se formar mais do que nunca são não só necessidades subjetivas, mas são desafios que, seja como militantes, como pesquisadores, ou meramente como curiosos, que todos somos, e acima de tudo como cidadãos, a gente tem que fazer permanentemente, porque os tempos nos exigem perguntar, refletir, se indignar e resistir. Muito obrigado, então, boas aulas a todos e bom curso a todos e todas que nos acompanham.